Olá, estamos começando mais um programa Nossa República pela TV Pantanal, canal 22, pelo site nossarepublica.com.br e pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o programa de onde quiser e no horário que você preferir. No programa de hoje vamos tratar de um problema cada vez mais recorrente, que são os golpes aplicados pela internet e suas plataformas. Fabrício Miranda Mereb é titular da primeira promotoria de Novo São Joaquim e é reconhecido por sua atuação contra a chamada engenharia social, que é usada para aplicar golpes em meios digitais. O promotor é membro coordenador adjunto do Centro de Apoio Operacional de Defesa de Dados Pessoais e Inteligência Artificial do Ministério Público de Mato Grosso. Doutor Fabrício Mereb, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por sua presença aqui no Nossa República. Boa tarde, o prazer é todo meu aqui poder contribuir com um tema tão importante. Agradeço o espaço. Promotor Fabrício, o senhor tem se destacado por alertar aí sobre os riscos dessa chamada engenharia social. E eu queria, para a gente começar o nosso papo, entender exatamente o que significa esse termo e por que ele é tão importante para entender os golpes digitais de hoje. Engenharia social, ele é um termo técnico que basicamente se traduz pela manipulação psicológica. Nós temos uma falsa ideia de que os golpes cibernéticos eles se dão por falhas de engenharia computacional, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, se dá por engenharia social, ou seja, por manipulação psicológica, que nada mais é do que a arte de convencer alguém a lhe passar informações confidenciais, a te passar valores, contornando as defesas cibernéticas, tecnológicas. Um engenheiro social, ele não tenta quebrar senhas, mas ele faz que você as entregue por liberalidade, seja por um engano, ou seja para tentar obter uma vantagem que aparentemente é muito boa, mas na verdade é um golpe. Então, a engenharia social ele exige desde que a humanidade é humanidade. Mas agora elas foram turbinadas pelo anonimato da internet. Então, hoje essa engenharia social, ela ganha contornos muito maiores, inclusive as próprias organizações criminosas têm investido nisso. Doutor Fabrício, quando o senhor fala dessa manipulação da pessoa, ou seja, por argumentação, qual é o formato de golpe mais comum? Por exemplo, estou aqui supondo que seja um deles. Oferecer um determinado produto por um preço muito atraente. Algo que tenha algum valor para as pessoas e esteja sendo oferecido por um preço realmente atraente. Muita gente cai nesse tipo de golpe. Só essa questão do preço atraente já não é um alerta para que as pessoas não caiam nessa conversa? Exatamente. Por isso que é importante conhecer esses mecanismos dos golpes. Foi por isso que nós fizemos essa cartilha que se chama Anatomia, do Golpe Digital, porque os golpes eles acontecem das mais variadas formas. Há uma grande criatividade dos criminosos em aplicar esses golpes, mas o modo e as técnicas são as mesmas, só muda o modus. Então, você tem um produto que usualmente custa R$ 200. Se esse produto é oferecido por 60, é inviável, seria abaixo do preço de custo, não há nada que justifique. Ou esse produto ele é de uma origem ilícita, ele foi furtado, roubado, ou mesmo adulterado, como nós estamos vendo no noticiário, as adulterações por metanol, de bebidas alcoólicas, porque não existe milagre. Ou esse é um produto que não vai ser entregue. Digamos assim, um iPhone ele custa em qualquer loja na internet, em lojas que possuem uma escala, possuem uma confiabilidade grande, 4, 5 mil reais.
Se esse mesmo produto é oferecido por R$ 2.000, tem alguma coisa errada. Então, a pessoa pensando que está fazendo um grande negócio acaba sendo vítima desses golpes. E, infelizmente, é recorrente principalmente em anúncios da internet, anúncios em redes sociais, onde há uma captação grande desses clientes. Mas, na verdade, não são clientes, são vítimas. Quando a pessoa se depara, esses anúncios costumam aparecer muito nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, são mais comuns por aí. Aparecem também no WhatsApp, aparecem também às vezes por e-mail, mas basicamente eles são direcionados, me parece, para o Instagram e para o Facebook. Além da questão do valor em si, quer dizer, mais baixo do que se poderia supor, em termos de mercado, de que maneira, que outros tipos de vantagem que detonam esse gatilho da pessoa ficar interessada em comprar e aí entregar seus dados, enfim. Essas estratégias, elas se baseiam em gatilhos psicológicos universais. Quais são esses gatilhos? Nós temos um primeiro gatilho que é de autoridade. Então, o criminoso, o estelionatário, ele passa por alguém em uma posição de poder, seja um gerente de um banco, um técnico em TI, um oficial da polícia, um servidor. Então, passa-se uma ideia que a vítima obedeça sem questionar. Olha, se o gerente do banco me informou que eu estou sendo vítima de um golpe e que eu preciso transferir todo o dinheiro da minha conta para outra conta, eu vou obedecer. Ele está me dando um alerta. Então, eles se utilizam desse aspecto de autoridade, alguém que esteja acima de qualquer suspeita. Eles se utilizam também de um gatilho de intimidação e urgência. Então, eles criam um senso de medo, eh, ou mesmo de uma janela de oportunidade que está se fechando. Olha, sua conta será bloqueada em 5 minutos se você não confirmar seus dados agora. A urgência, ele impede o pensamento crítico. Muitas vezes a pessoa, depois que passa o golpe, que ela vai raciocinar aquilo que ela fez, ela se desespera. Nossa, como eu pude cair nesse golpe? E isso dificulta a própria investigação, porque a vítima sente vergonha, ela evita falar para familiares, muitas vezes ela prefere perder esse dinheiro do que expor esse caso para as autoridades policiais ou para alguma pessoa que possa efetivamente ajudá-la a recuperar esses valores. Eles se utilizam também do consenso, ou seja, da prova social. Olha, todo mundo está fazendo isso. É comum nós vermos nos Instagrams, nas redes sociais, Facebook, falsos anúncios de YouTubers. Por exemplo, olha, a Virgínia está jogando esse jogo, ela já ganhou R$ 10.000. Só que ela não tem nenhum vínculo com essa empresa, mas essa empresa utiliza-se dessas imagens de YouTubers para vender uma falsa segurança. Utilizam também da familiaridade e escassez para construir um relacionamento com a vítima, então se passam por um parente, por um tio, por um primo, por um amigo próximo que indicou. E também esse senso de escassez. Olha, você vai perder essa oportunidade. Eu estou aqui te vendendo um iPhone por R$ 2.000, eu só tenho esse, eu tô me mudando para a Europa, então lá eu vou comprar um por um valor menor, por isso que eu estou fazendo essa venda, ou eu estou com dificuldade financeira, eu preciso fazer caixa. Então, ele sempre possui uma história que faz a vítima acreditar que aquela é de fato uma oportunidade única. Então, são basicamente esses 5 gatilhos psicológicos que estão presentes em qualquer golpe envolvendo engenharia social. Existe um outro tipo, a gente que lida com redes sociais o tempo todo, observa, tem um outro tipo que vende um produto milagroso, um medicamento milagroso, para acabar com a diabetes, com diabetes, enfim, com doenças que são muito comuns e muito difíceis de serem tratadas e que exigem muito esforço. O que acontece com esse estelionatário, vou assim, da fé alheia, que oferece um produto, às vezes até entrega, né? É, lá que não é medicamento, que é um remédio que tem um registro da Anvisa, mas não é um remédio, é só um suplemento alimentar ou alguma coisa que não faz mal, enfim.
O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, quer dizer, como isso é muito comum e as pessoas acabam gastando um dinheiro que às vezes não tem com a ideia falsa, porque existe uma técnica, né? Se pegar todos esses anúncios, eles são muito iguais, ele tem um começo, um meio e um fim, e, e técnicas de persuasão, né? Mesmo quando não é a chamar a atenção da pessoa sobre o valor, sobre o bem de um produto, mas por soluções. Aí inventam pesquisas médicas, não sei da onde, enfim. E as pessoas compram mesmo e ficam muito sensibilizadas, até por conta da sua própria vulnerabilidade. Não existe um regramento que impeça que as redes sociais sejam portadoras desses golpes, sejam a ferramenta que vá lesar o cidadão que está do outro lado da tela? Esse é um grande problema, inclusive que envolve é um problema que envolve a regulação das redes sociais, porque esses golpistas, nos casos dos remédios, eles utilizam de teorias da conspiração. Olha, os grandes laboratórios não querem que vocês saibam dessa cura, desse medicamento, e muitas vezes é um medicamento que ele traz curas para diversas doenças. Ele cura desde dor no joelho, até doenças no coração. Então, o mesmo medicamento ele atua em diversas áreas que é possível saber que aquele medicamento não tem efeito nenhum, não tem nenhum efeito alto, porque o medicamento, para que ele seja efetivado, para que ele seja colocado no comércio, ele passa por rígidas etapas. Primeiro, testes em laboratório, depois testes animais, por último, testes em humanos, onde é avaliado a eficácia desse medicamento, a quantidade de princípio ativo. Então, nós não sabemos nem quais princípios ativos existem de fato ali, que pode colocar a pessoa em risco. Mas o que, que os criminosos utilizam nesse caso? A vulnerabilidade. A pessoa está com uma doença, os medicamentos tradicionais não estão dando um resultado satisfatório. E a pessoa acaba partindo para o desespero, como se não tivesse nada a perder, compra mesmo garrafadas, que é vendido em pequenos comércios, feiras, ou mesmo na internet. Agora, as redes sociais, elas possuem lucro com esses anúncios. Esses anúncios são pagos, não são anúncios baratos, e deve-se ter uma responsabilidade por aquilo que é veiculado. Agora, pensando também do lado da própria rede social, são diversos anúncios e é difícil de se fiscalizar exatamente aquilo que está sendo veiculado. O que se tem hoje é que se a rede social ela for notificada e ela se omitir dolosamente, ela passa a ser responsabilizada. Mas o anúncio por si só não gera responsabilização solidária da própria rede social, porque ela é apenas um canal de veiculação. É esse o entendimento hoje majoritário. Mas há discussões, inclusive no Supremo Tribunal Federal, acerca dessa responsabilização das redes sociais. Eu queria lhe perguntar uma coisa, eu não sei como é que está o nosso tempo, desse primeiro bloco, mas eu vou lhe deixar a pergunta, a gente pode continuar esse papo no bloco seguinte, que é o seguinte, o estelionatário, quando ele age, vamos dizer, da forma tradicional, que ele engana uma pessoa, vai na casa da pessoa para vender um negócio, para lá, e com a conversa, com a lábia, ele acaba convencendo a pessoa ou a comprar ou a fazer algum tipo de negócio ilícito com ele. Esse estelionatário, ele, uma vez denunciado, ele acaba sendo preso, enfim, né? Agora, as redes acabaram multiplicando isso por milhões, né? Quer dizer, a prática criminosa ela atinge uma quantidade enorme de pessoas e é muito difícil, às vezes, como você diz, geralmente pessoas mais vulneráveis, sejam muito jovens ou sejam mais idosos, né? Caem muito frequentemente nesse golpe. Não existe, ainda que, como nós não temos uma regulamentação ainda definida, fechada, finalizada, com uma legislação consolidada pelo Congresso Nacional, enfim, e esse debate vem se prolongando há algum tempo, né? Já devia ter algumas coisas, mas não existe algum mecanismo que o Ministério Público
possa, de alguma maneira, ao observar uma muito provável venda ilegal ou um golpe está muito evidente, né, pelas técnicas utilizadas, não consegue ele, de alguma maneira, acionar as plataformas para que aquilo seja retirado, enfim, ainda que nesse momento não se criminalize a plataforma, né, não se responsabilize as plataformas por falta, mas por uma ação já do próprio Ministério Público. É possível isso? Olha, o Ministério Público, ele possui os canais de ouvidoria. Então, na medida em que um usuário perceber que tem um anúncio ali suspeito, ele pode copiar o link desse anúncio e enviar via ouvidoria. Nisso, a promotoria especializada, ela atuará junto com o GAECO, junto com o nosso CAL Cyber, que é o Centro Operacional Cibernético, e também com o próprio CSI, que é um centro de inteligência. Nós possuímos essa estrutura. É difícil porque são golpes. Nós teríamos que dedicar praticamente alguns servidores para ficar triando esses golpes todos os dias, porque o golpe é realizado, ele cai e os criminosos já lançam outro. É de fato uma busca infinita. Ela não vai. E hoje, na visão do Ministério Público, uma ação mais ativa é a própria educação cibernética dos usuários. E é isso que o Ministério Público tem investido, porque os golpes eles não vão parar. Um anúncio cai, eles já criam outro, com outro CPF, PJ. Eles, de fato, são muito criativos. Ele simplesmente vai ignorar. E isso vai diminuir até a atratividade desses criminosos em relação a esses crimes, porque eles vão gastar um dinheiro em anúncio e terão um retorno muito baixo, ou quase zero. Doutor Fabrício, eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente volta na sequência, conversando um pouquinho mais sobre esse aspecto, quer dizer, da identificação dos golpes e das iniciativas que as pessoas podem ter. Dá para denunciar para a própria plataforma, dá para denunciar enviando o link, como o senhor disse, para as ouvidorias do Ministério Público, e a gente vê outros caminhos. E eu queria falar também sobre as técnicas mais comuns usadas pelos golpistas para manipular as vítimas, tipo clonagem de WhatsApp, links falsos, o que mais é utilizado como ferramenta para ludibriar as pessoas. A gente vai para o intervalo, mas eu quero pedir aqui a sua atenção. Um recado agora é muito importante e merece toda a sua atenção. Motorista de Cuiabá e região. O governo do estado está trabalhando e as obras do BRT e do Complexo Leblon continuam avançando. Por isso, alguns trechos da cidade estarão interditados. Fica alerta. Nessa semana, atenção redobrada a esses pontos. Na Miguel Sutil, tem interdição total no retorno de acesso ao Jardim Leblon. Nas ruas próximas ao McDonald's, a Polícia Federal e a Smart Fit. Além de meia pista interditada próximo a Todimo Larsen. Já na Avenida do CPA, tem estreitamento de pistas no trecho entre a Praça Ulisses Guimarães, em frente ao Comper, até o edifício Queen Elizabeth, logo após a lanchonete Jerônimo. Já na Avenida do CPA, tem bloqueio na faixa central, perto da Praça Ulisses Guimarães, e afunilamento da pista próximo ao supermercado Comper. Para encontrar rotas alternativas, acesse o aplicativo Waze. Esse é um recado importante do governo de Mato Grosso. Não saia daí que eu volto dentro de instantes. Antes de recomeçar a entrevista, presta atenção nesse recado. Para ter peixe no rio o ano todo, a gente precisa respeitar a Piracema. O descanso dos rios garante peixe para hoje, para amanhã e para o futuro. E o período de Piracema é o tempo que os peixes se reproduzem. Quando a gente respeita a Piracema, todo mundo ganha. Os pescadores, os restaurantes que servem o peixe fresco, o turismo que traz gente de fora e a economia que garante renda para todo mundo.
De 1º de outubro até 31 de janeiro de 2026, é proibido pescar. Também não pode transportar, guardar, nem vender peixe dos nossos rios. Quem desrespeitar pode levar multa de até R$ 200 mil. Denuncie pescas ilegais. Ligue 65 98153 0255. Vou repetir: 65 98153 0255. A piracema é a pausa necessária para a reprodução dos peixes. Governo de Mato Grosso. Doutor Fabrício, a gente perguntava no final, quer dizer, quais são as técnicas mais comuns? O senhor começou, claro, explicando que essa coisa da manipulação, fazer a pessoa ficar confiante com aquilo que está vendo, acreditar naquela proposta, etc, etc. Mas, assim, quais são as técnicas mais comuns e quais são as vítimas preferenciais desses golpistas? As técnicas mais comuns, elas envolvem a ciência dos dados dessa pessoa. Hoje, nossos dados eles estão por toda a internet. Temos o golpe ali do falso advogado. Ele acessa um processo, inclusive monta uma sala virtual com aparentemente um juiz, um promotor, advogados, um conciliador, onde a pessoa de fato acredita estar ali. Então, as técnicas vêm se sofisticando. Nós temos hoje também o uso de inteligência artificial. Há, inclusive, inteligências artificiais focadas só em golpes digitais. Então, como o Worm, GPT, essas plataformas unicamente se especializam em aplicar golpes. Então, antes, nós tínhamos aqueles golpes por e-mail, todo escrito de forma errada, erros ortográficos, os quais eram facilmente percebidos. Hoje, com a inteligência artificial, cada vez mais um e-mail com golpe se assemelha a um e-mail verdadeiro. E isso causa até mesmo uma erosão de confiança nas instituições, porque se uma instituição verdadeira ele manda um e-mail, o primeiro ponto é desconfiar. E essa é uma técnica interessante para evitar os golpes digitais. A gente observa, e eu recebo muito, como eu acho que todo mundo recebe, naqueles aplicativos de mensagem, que é só aquela mensagenzinha, banco tal, não sei o que, a sua conta, atualize seus dados, clique aqui, põe um link. E assim em diversas outras situações, né, que chega no celular do sujeito, assinando como um determinado banco ou como uma instituição de crédito qualquer, enfim, com o objetivo de pedir dados. O senhor pode afirmar com tranquilidade que qualquer mensagem desse tipo, quer dizer, que peça acesso a seus dados, é golpe? Olha, os bancos eles não entram em contato dessa forma para atualização de dados. Eles possuem essa política. Então, com toda certeza, essas mensagens são golpes. E caso o usuário ele tenha dúvida, entre em contato com seu gerente. Olha, o banco está pedindo um cadastramento aqui sob pena de cancelamento da conta, isso aqui procede? O gerente vai informar, olha, nós não enviamos, o cadastramento é feito aqui na própria agência, ou é feito pelo próprio aplicativo, pelos meios oficiais, nós não enviamos mensagens. Os bancos que nós temos conhecimentos, nenhum se utiliza dessa técnica para atualização de dados, para comprar alguma conferência. Então, pode-se afirmar com toda certeza que se trata de um golpe. Outros exemplos, eu estou puxando pelos exemplos, porque é mais fácil, eu acho, que as pessoas entenderem e visualizar. Outros exemplos que me parece que ser bem comuns são aquelas ameaças de processos judiciais, caso não tome a providência, ou pague uma determinada. Eles chutam como se a pessoa fosse alguém endividado e que tem que dar um jeito de resolver sob pena de ter processado, de esse tipo de ameaça, esse tipo de intimidação também é muito comum. É praticamente, estão todos golpes também, doutor Melé? Olha, há exceções, há empresas de cobrança que possuem certificação, por isso é importante consultar, às vezes, a própria operadora. Por exemplo, há uma dívida com a Claro, e a Claro possui contrato com a empresa que se chama Acerto.
e essa empresa de fato possui autorização para fazer essas negociações, de fato essa dívida existe, mas é importante não fazer o pagamento nesse primeiro contato, conferir, para que não seja vítima de um golpe. E nós temos um problema de vazamento de dados. Então é possível que o golpista ele tenha acesso a informações verdadeiras. Pode ser que ele tenha acesso a uma dívida real que existe, seja por um protesto, seja por uma judicialização, ou mesmo um vazamento dentro da própria empresa, que por meio desses dados, olha, você possui um dado de uma fatura vencida no mês de abril, que de fato essa fatura está vencida. Só que o golpista, por meio desse dado, ele passa uma confiança, ele possui o seu CPF, ele possui o seu endereço, e pior, há informações, nós tivemos vítimas aqui no estado de Mato Grosso, em que pessoas passando por facções criminosas, Comando Vermelho, PCC, eles com os dados, eles possuíam o endereço da pessoa, eles possuíam o nome completo, eles possuíam o CPF, efetuavam ameaças. Olha, nós somos aqui do Comando Vermelho, você fez alguma coisa que desagradou o nosso chefe, para que você não seja executado, para que você não ganhe um salve, nós precisamos que você transfira valor X para a nossa conta. Então, sempre desconfiar dessas dessa utilização desses dados, fazer uma dupla checagem, nesse caso das organizações criminosas, procurar a delegacia de polícia, no caso dessas instituições, confirmar, olha, se é a Claro que eu estou devendo, eu desligo o telefone e ligo na Claro, olha, recebi uma cobrança por meio da empresa tal, eles possuem autorização para negociar essa dívida? Se a empresa confirmar essa autorização, você tem um sinal verde. Se não houver essa autorização, você tem um sinal vermelho. Então, você não deve negociar sob aspecto nenhum. Bom, a gente sabe, eu só queria que o senhor frisasse para a gente qual é o perfil da vítima mais recorrente, vamos supor, a mais vulnerável. São idosos, são jovens, escolaridade, o que que determina que a pessoa seja mais vulnerável, mais sujeita a ser uma vítima de um golpista? Olha, esse é um dado que chama bastante atenção, porque nós pensamos que as principais vítimas são os idosos, né? Só que não é tanto verdade. As duas principais faixas etárias vítimas são de fato os idosos, mas também os jovens, entre 16 e 29 anos, principalmente pela grande exposição a redes sociais, pelo por aquela promessa de falso ganho, uma falsa vantagem financeira, por exemplo, é oferecido falsos empregos, falsas propostas, trabalhe pela internet, ganhe dinheiro fácil, seja empreendedor, inclusive no YouTube, alguns YouTubers vendem essa promessa que empreender é muito fácil ganhar dinheiro. Então, esses golpistas se aproveitam disso. É um investimento em criptomoeda, uma pirâmide financeira, onde essa juventude também é vítima. Já a faixa etária mais elevada, eles possuem um perfil de golpe diferente. É aquele golpe em que se passa um falso relacionamento amoroso. Inclusive, nós tivemos casos aqui no estado de Mato Grosso em que pessoas acreditavam estar numa relação amorosa com o Elon Musk, com um sheik árabe, com um príncipe africano. As pessoas, por uma carência, acabam se envolvendo, trocam imagens, daí surge, no meio dessa relação, após construir um vínculo de segurança, esse golpista ele pede valores, olha, eu tenho joias a serem resgatadas, mas eu preciso efetuar um pagamento de uma taxa, os meus valores estão bloqueados, eu preciso dessa ajuda aqui para liberar esses valores e visitá-la no Brasil, ou para que eu possa mandar o dinheiro da passagem para você vir. E nisso as vítimas já, depois de um longo relacionamento, os criminosos se dedicam a meses, elas começam a vender casa, carro, fazem escondida dos filhos. Esse é um dos principais pontos em que os idosos são vítimas. Falando em dados, quer dizer, existe uma diferença, por exemplo, nos golpes aplicados em grandes cidades brasileiras e no interior do estado? Ou é o mesmo tipo de golpe, é a mesma ladainha assim, sempre para retirar dinheiro das pessoas ou para
captar dados que deveriam ser sigilosos? Hoje a internet ela rompeu essas fronteiras físicas, então o modus operandi é o mesmo. Inclusive, um estelionatário lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele aplica golpes aqui no Mato Grosso e vice-versa. Temos casos aqui de grandes estelionatários em Canarana, em cidades pequenas, aplicando golpes em grandes centros. Então, a ladainha é basicamente a mesma. A internet ela democratizou esses golpes. Hoje é muito fácil você aplicar golpes em qualquer região do país, a conversa é sempre a mesma e eles possuem uma porcentagem de vítimas que cai e tornam esse negócio altamente lucrativo e de difícil descoberta, porque se utilizam de dados falsos, se utilizam de todo um esquema criminoso para dificultar as ações policiais e penais. Existem golpes mais elaborados, dirigidos, por exemplo, para empresários, para produtores rurais, para gente que tem muito dinheiro. Existe um golpe dirigido que não é esse golpe que é todo mundo cai, mas um golpe feito pela internet, com documentação, com isso, com aquilo, que possa, por exemplo, a venda de uma carga de um determinado produto que é muito importante na lavoura. Existe esse tipo de golpe, o cara comprar pela internet, pagar para receber a carga, etc. Às vezes até se passando por uma empresa, uma loja, um comércio importante, conhecido nacionalmente, uma indústria. Isso é frequente também, promotor? É frequente, inclusive grandes agropecuaristas já foram vítimas de golpes. Tivemos um golpe da falsa intermediação de gado, onde uma compra de aproximadamente 1 milhão de reais, por um intermediário, ele conhecia um vendedor, esse vendedor era real, e o comprador também era real, pessoa honesta. Só que tinha esse intermediador no meio. E nessa intermediação, o dinheiro foi pago não para esse produtor rural que estava vendendo, mas para o estelionatário. E quando o comprador foi buscar esse gado, o vendedor disse: Olha, eu não recebi nada. Ele falou assim: Ah, mas eu mandei para sua conta, como que não chegou aqui? A conta que você apresentou, olha, essa conta não é minha, te passaram uma outra conta. E nisso o dinheiro já tinha sido pulverizado em outras contas. Temos também envolvendo o falso boleto bancário, o boleto adulterado. Então, aquele grande produtor ou empresário, ele possui uma quantidade grande de boletos, e nisso é colocado um boleto adulterado ali no meio, onde é feito o pagamento sem uma correta checagem. Temos também envolvendo grandes empresários a questão de pirâmides financeiras, então, são convencidos a fazer investimentos, seja em mineração, seja em criptomoedas, seja mesmo em atividades agropecuárias. Tivemos no passado recente o Avestruz Master, Boi Gordo, que são golpes basicamente envolvendo pirâmide financeira e que atrai pessoas que querem investir uma quantidade de valor expressiva para obter ganhos econômicos expressivos. Só que, assim, da mesma forma como nós conversamos, o mercado, nós temos uma taxa Selic hoje extremamente alta, que consegue dar pouco mais de 1% ao mês. E esse é um retorno muito, muito grande. Se uma pessoa chega te oferecendo um retorno de 10, 15% ao mês, não há negócio hoje que sustente tamanho ganho. Nem mesmo tráfico de drogas talvez sustentaria um ganho tão grande. Então, a pessoa deve desconfiar dessas propostas tentadoras, valores muito altos. Sempre optar por instituições que estejam registradas oficialmente, que tenham um lastro de confiabilidade, não investimento em instituições que nem podem ser chamadas de instituições, mas em empresas que estão ali só mesmo para lesar, eles funcionarão por um tempo, a própria pirâmide mantém aquele negócio funcionando e dando um retorno aparente, até que outras pessoas caiam, eles realizem o lucro e fujam. Bom, agora nós estamos gravando hoje esse programa, 7 de outubro, e a gente noticia aqui no Nossa República uma operação conjunta com a polícia de Goiás, Mato Grosso, de vários estados,
de um golpe, de golpistas que vêm sendo, aplicando golpes aqui, de compra de soja, de venda, o senhor deu o exemplo aí do gado, e que já pode somar na expectativa do Ministério Público, da polícia, algo em torno de 120 milhões de reais. Então é muito dinheiro envolvido, às vezes, numa estratégia de golpe desses, né? Eu queria saber o seguinte, qual é o papel do Ministério Público de Mato Grosso no combate a esses crimes digitais? De que maneira o Ministério Público atua, seja preventivamente, seja depois, quando o crime já aconteceu? Preventivamente, nós estamos investindo massivamente na educação desses golpes, como eles acontecem, quais são os canais, caso você seja vítima, que você possa procurar, porque o tempo ele é importante para a recuperação desses valores. Então, essa educação, ela trará resultados na diminuição da quantidade de golpes e nisso na própria efetividade da persecução penal, porque menos golpes o nosso aparato estatal terá mais condições de fazer essa repressão. Hoje nós estimamos que a cada 16 segundos tem um golpe digital no Brasil. Então, é impossível que nós tenhamos um aparato, tanto pessoal quanto de estrutura física, apto a combater todos esses crimes. Muitos deles ficarão sem punição. E, por outro lado, nós, com os GAECos, com as próprias promotorias, e todo o aparato tecnológico que o Ministério Público possui à disposição, o Centro de Apoio Operacional Cyber, o próprio CSI, que é a inteligência do Ministério Público, nós estamos triando e combatendo essas organizações criminosas, porque hoje as organizações criminosas elas estão migrando desses crimes violentos, elas estão saindo de crimes que envolvem roubo, sequestro, porque eles são extremamente arriscados, envolvem um investimento grande e muitas vezes termina em confronto com a polícia, que culmina ou na morte ou na prisão desses criminosos. Já os crimes digitais, eles possuem uma estrutura mais robusta, da forma em que eles possuem um aparato tecnológico que dão certa proteção, utilizam VPN, utilizam dados falsos, utilizam de celulares furtados, roubados, que dificultam a ação da polícia. Então, hoje o Ministério Público está focado no combate das organizações criminosas e combater as organizações criminosas passa necessariamente para combater esses golpes digitais e quebrar financeiramente essas organizações. Então, o Ministério Público está fazendo várias operações e investigações nesse sentido. Eu vou chamar mais um intervalo comercial, doutor Fabrício, já deixando uma pergunta relacionada a essa questão da conscientização das pessoas, do trabalho feito pelo Ministério Público, de alerta, de educação digital, enfim, mas a gente volta. Para quem ainda acha que pode levantar a mão, humilhar ou tirar a vida de uma mulher, o recado é: a lei mudou. Agora, quem comete feminicídio pode pegar até 40 anos de prisão. Violência contra a mulher é crime e aqui em Mato Grosso não passa impune. Chega de calar, chega de fingir que não é com a gente. A cada dia, milhares de mulheres sofrem agressões, ameaças e até perdem a vida só por serem mulheres. Isso precisa parar. Aqui em Mato Grosso, a gente leva isso a sério. Todos os casos de feminicídio foram solucionados e os culpados são responsabilizados. Nosso Estado é tolerância zero contra quem agride, ameaça, persegue ou maltrata a mulher. Quem fizer vai responder por isso. Para você, mulher, que está passando por uma situação difícil, saiba, você não está sozinha. As forças de segurança estão preparadas para te ouvir, acolher e proteger. Está sofrendo violência doméstica ou conhece alguém que está passando por isso? Denuncie. Ligue 181. Essa ação pode salvar uma vida. Ser Família Mulher, Governo de Mato Grosso. Não saia daí, que eu volto num instante só. Estamos de volta com o Fabrício Mereb. Mas, gente, sabia que a educação pública de Mato Grosso deu um salto gigante
saiu da 22ª para a 8ª posição no IDEB em apenas 6 anos. E dá para ver o resultado em cada canto do estado. Os novos 6, os colégios estaduais integrados, estão incríveis. São amplos e têm laboratório, sala profissão 4.0, piscina semi-olímpica, quadra novinha, estrutura de primeira mesmo. São 6 escolas desse tipo no estado e até o ano que vem vão ser 30. Tem mais. De 2019 para cá, o governo do estado já entregou 41 escolas novas, reformou outras 98 e construiu 47 quadras poliesportivas. E olha que legal, tem até programa de intercâmbio, que todo ano leva os melhores alunos da rede estadual para estudar na Inglaterra, com tudo pago pelo governo do estado. Sem falar nos professores, que agora podem receber 14º e 15º salário. Realmente, gente, está muito melhor estudar em Mato Grosso. Esse é um recado positivo do governo do estado de Mato Grosso. Eu tinha deixado aqui a questão da conscientização, dessa coisa que o senhor comentou, do papel do Ministério Público, de ajudar as pessoas a tomarem conhecimento, tomarem ciência, ter uma cultura digital mais apropriada para evitar os golpes. Mas antes disso, de eu falar desse assunto, eu queria falar de uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que favorece os golpes, que é a questão da inteligência, do uso da inteligência artificial. Lá no primeiro bloco, o senhor fez uma falinha que tratava desse assunto, mas eu queria reforçar, porque hoje eu fui ver anúncios, tem anúncios na internet que reproduzem uma personalidade pública conhecida, com credibilidade, ou muito conhecida da população, fazendo um anúncio vendendo aquele produto que é, obviamente, um golpe, né? Mas que, com a inteligência artificial, aquela pessoa passa a ser reproduzida. Eu vi aí artistas, apresentadores de televisão, vendendo coisas absurdas nas redes sociais, em posts, e as pessoas, como se identificam, né, com aquela pessoa que é pública, que é conhecida, acabam acreditando. E aí, no caso da inteligência artificial, alguma regulamentação também, alguma observação para que a pessoa que está aqui do lado de cada tela tenha a consciência de que aquilo pode ser um golpe? Olha, esse é um caso sério, porque a inteligência artificial é algo novo. E a potencialidade dela também é, de certa forma, desconhecida. Mas aquilo que nós já temos conhecimento é algo alarmante, porque ela consegue reproduzir a nossa voz com uma veemência muito grande, com uma acuidade muito grande, e até mesmo imagens. Apenas uma pessoa que analisa com muito detalhe consegue identificar que aquilo ali é uma inteligência artificial. Hoje, nós recomendamos que tenha a conduta de confiança zero. Sempre desconfie, viu um anúncio, aquele anúncio chamou a atenção, pesquise, porque muitas vezes a própria internet já entrega alguns canais de comunicação que aquele anúncio é falso. Há essas divulgações. Ou se você percebe que aquele site não é um site tão conhecido, não possui uma estrutura tão robusta, é um site novo, evite. Tenha esse padrão de confiança zero e faça sempre uma dupla checagem. Dependendo de uma pesquisa simples pela internet, vai identificar outras pessoas relatando aquele golpe. Então é importante que a comunidade registre esses casos, que tenha um canal onde possa se identificar essas fake news, ou mesmo esses golpes digitais por inteligência artificial, porque eles de fato parecem ser verdadeiros. Há um grau de confiança naquilo que está sendo produzido muito grande. Só que é necessário se ater aos detalhes e sempre pesquisar. Isso explica, doutor Fabrício, por exemplo, as fake news que tanto criam conceitos, criam ideias, criam fatos que as pessoas acreditam
veementemente porque leram, porque foram convencidos. Quer dizer, além do golpe em si, esse que tem a visão de tirar dinheiro da pessoa ou levar alguma vantagem, também tem essa manipulação através de fake news de notícias, né? Notícias falsas, que prejudicam, às vezes, a saúde, que prejudicam, enfim, a sociedade como um todo, né? A gente tem assistido muito, principalmente na política, esse tipo de problema, que é muito sério, né? Como é que a pessoa faz para se proteger da informação falsa, da notícia forjada para levar você a acreditar num determinado fato que não é verdadeiro? Primeiro, eu sempre recomendo que se consulte jornais, periódicos ou colunas que sejam de jornalistas que possuem uma formação, que tenham editoriais, que tenha toda uma estrutura por trás, porque ali é feito checagem de fatos. Hoje, com a internet, se democratizou a função do jornalista. Então, qualquer pessoa consegue publicar alguma coisa, utilizam-se novamente daquelas teorias da conspiração que a mídia quer esconder determinado fato, que a mídia não quer expor isso daqui. E isso as pessoas começam a acreditar, nossa, saiu isso daqui, a mídia não quer divulgar. Mas muitas vezes não divulga porque aquele fato não é verdadeiro. A mídia, ela tem um compromisso com a verdade. Ela só vai publicar aquilo que é checável, aquilo que tem uma confiança e que não vai prejudicar a própria confiança daquele editorial. Então, o primeiro passo é que vá nas mídias tradicionais. Um segundo ponto é realizar uma checagem. Olha, saiu uma notícia aqui que o Donald Trump está enviando navios de guerra para o Brasil para invadir o nosso país. Olha, uma notícia absurda. Se você não realizar uma checagem, pode ser que você passe a acreditar naquela notícia absurda. Então, na medida que você entra em outros periódicos confiáveis, você vai ver que aquela notícia é falsa. E, inclusive, há redes de jornais, de periódicos, que fazem essa própria checagem. Olha, isso aqui é fake news. Então, é necessário que se faça uma outra checagem. Não acredite em notícias, principalmente de jornais desconhecidos, trazendo situações que parecem ser, parecem faltar com a verdade. Doutor Fabrício, a gente vê que realmente é uma situação extremamente difícil, leva as pessoas a acreditarem em situações ou não reconhecer. Quer dizer, vou pegar um exemplo. Quanta gente, em determinado momento, ou até hoje talvez, acredita que a Terra é plana. Quer dizer, o terraplanismo virou até uma referência, assim, meio. Porque as pessoas são levadas a acreditar em coisas que o homem nunca foi à Lua, que é uma outra conversa, né, muito Situação recorrente absurda. aí para doutrinar as pessoas a acreditarem em certas coisas, né? Então, isso realmente as pessoas precisam estar muito atentas. E eu queria saber o seguinte: que tipo de barreira jurídica o senhor ainda vê como possível na responsabilização desses criminosos digitais, sejam os golpistas, esses estelionatários digitais, sejam políticos, sejam partidos, sejam igrejas, enfim, gente que está usando, manipulando a opinião pública de uma maneira muito firme, muito forte, né, por conta, para tirar proveito de alguma maneira, né, seja político, seja eleitoral, seja de dinheiro mesmo, a maioria tem a ver com dinheiro, né? E aí eu queria saber, senhor, como é assim, essa responsabilização, como é que ela pode se dar? De que maneira o Ministério Público consegue, olha, isso aqui foi feito, foi produzido, merece uma investigação, quem colocou, quem publicou, porque a sensação que a gente tem é que tudo está aí, mas fica tudo impune, né? Ou tenta se colocar tudo sob a responsabilidade, que eu acho que tem, das plataformas digitais, né? Eu acredito piamente que elas têm que se responsabilizar por aquilo que publicam, porque, veja, doutor Fabrício, eu sou jornalista há 40 anos, mais de 40 anos, na verdade, e eu tenho regras para seguir. E se eu publicar uma mentira, uma notícia falsa num jornal, no meu site,
na televisão, no programa que eu apresento, eu estou suscetível a ser responsabilizado, respondível e criminalmente por aquela informação que eu fiz veicular, ou que eu veiculei. Então, existe um regramento para a vida real muito forte. O veículo responde, eu pessoalmente respondo como profissional, né? Então, existe um regramento para a vida real. Mas para essa vida virtual, a impressão que a gente tem é que a impunidade é algo que campeia largamente, sem nenhum tipo de freio, né? Porque se vê de tudo todos os dias. É, aqui, o show, o Ministério Público, que combater esses golpes digitais virou uma necessidade, né? E aí eu queria saber o seguinte, quer dizer, o senhor falou em conscientização, comunicação é importante, você educar as pessoas de uma maneira geral, mas não pode ser um negócio tímido, tem que ser um negócio amplo, né? Sociedade inteira combatendo isso, os veículos todos sérios combatendo isso, com campanhas de conscientização, mostrando o que é o golpe, como é que faz, como é que funciona, o que é verdade, o que é mentira. Mas mesmo assim, as pessoas vivem em bolhas e acabam acreditando naquilo que querem. Como é que resolve isso? Esse é um grande problema, porque as pessoas tentam se esconder atrás do manto da liberdade de expressão, que é um direito constitucional, só que como todo direito, ele não é irrestrito. Por exemplo, eu não posso utilizar dessa liberdade de expressão para utilizar para um crime de ódio, por exemplo. Eu chego aqui e digo que todos os nordestinos devem morrer. Olha, eu tenho liberdade de dar minha opinião, mas eu tenho limites. Eu não posso instigar assassinatos de pessoas inocentes de uma etnia. Inclusive, eu posso estar incorrendo no crime de racismo. Mas a nossa legislação ainda carece de penas efetivas, penas que sejam altas, criminalizações específicas. Nós temos algumas restrições ali do âmbito eleitoral que de fato têm sido efetivos, mas é difícil você de repente vincular aquela notícia falsa ao próprio candidato. E por isso que muitas vezes tem várias news que favorecem determinados candidatos, mas eles continuam elegíveis e provavelmente serão eleitos sem nenhuma vinculação, porque essas fake news são realizadas por terceiras pessoas que aparentemente não possuem a vinculação direta com ele. Então ele não pode ser prejudicado. E esse anonimato que a internet, que ela consegue dar, também é um manto. Até que se faz toda uma investigação, que se apura qual IP verdadeiramente saiu aquela notícia, quem começou a espalhar ali na própria internet, em grupos de WhatsApp. Temos também dificuldade de investigação nos próprios Telegrams, porque uma imagem ela é compartilhada várias vezes e tem uma dificuldade em se achar a origem daquele fato. Mas o Congresso ele precisa discutir, precisa entender que as fake news possuem um efeito avassalador, não se pode deixar-nos de punir sob o manto da liberdade de expressão, porque há outros direitos igualmente importantes que são atacados por essas notícias falsas. E uma pessoa que divulga essas notícias falsas, ela certamente ela não é uma pessoa honesta, porque ela está utilizando de mentiras para um objetivo. Então já mostra que ela possui ali uma natureza não proba. Agora, o nosso Código de Processo Penal, o nosso Código Penal, ele precisa evoluir muito, porque o sistema nosso investigativo, ele é lento, e muitas vezes essas notícias, o estrago é feito em questão de minutos, questão de horas. Já a notícia se espalha e já é muito difícil tirar do ar. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal revogou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, onde ele permitiu que essas plataformas elas possam ser notificadas para retirada, inclusive de forma privada. Podem ser por ordem judicial ou mesmo diante de um ilícito grave, um conteúdo muito grave, pelo próprio dever de cuidado. Há, inclusive, recentemente, uma denúncia
pelo influenciador Felca, da própria adultização de crimes que envolviam crianças e adolescentes numa plataforma como o YouTube, Instagram, que seriam plataformas de massa, né? Tendo essa preocupação com crimes de infância e adolescente. Então, os crimes, eles são variados. O nosso Código de Processo Penal, ele não foi preparado para esses crimes digitais. E o nosso Código Penal possui penas muito brandas para esses crimes. Então, é preciso que o Congresso se reúna e decida realmente dar um basta com penas altas que vão culminar necessariamente na prisão e também que haja uma quantificação indenizatória pela honra e imagem dessas pessoas que foram afetadas por essas notícias falsas. Doutor Maurício, infelizmente o nosso tempo acabou e a conversa não está nem na metade. A gente tem tanto assunto para tratar a respeito disso, né, sobre a questão de como é que a formação escolar pode ajudar, né, a estabelecer um grau de conhecimento, de consciência sobre o problema, enfim. Mas eu agradeço muito a sua Eu que presença, a sua agradeço. paciência aqui na nossa República. Vou convidá-lo novamente para a gente bater um outro papo sobre isso, porque de fato ficou muita coisa fora do nosso script aqui de conversa, né, que merece ser tratado, que merece ser discutido. Eu agradeço muitíssimo e até uma próxima oportunidade, viu, doutor Fabrício? E antes de encerrar, eu vou reforçar para você um recado que é importantíssimo. Para ter o peixe no rio o ano todo, a gente precisa respeitar a piracema. O descanso dos rios garante peixe para hoje, para amanhã e para o futuro. E o período de piracema é o tempo que os peixes se reproduzem. Quando a gente respeita a piracema, todo mundo ganha. Os pescadores, os restaurantes que servem o peixe fresco, o turismo que traz gente de fora e a economia que garante renda para todo mundo. Então, de 1º de outubro até 31 de janeiro de 2026 é proibido pescar. Também não pode transportar, guardar, nem vender peixe dos nossos rios. Quem desrespeitar pode levar multa de até R$ 200 mil. Denuncie pescas ilegais. Ligue 65 98153 0255. Vou repetir, 65 98153 0255.